Olá! O tema de hoje é o consumismo. De onde vêm todas as coisas que compramos? Para onde essas coisas vão quando nos desfazemos delas? As mercadorias se deslocam ao longo de um sistema. Primeiro, acontece a extração, depois, a produção e depois a distribuição para o consumo através do comércio. E, por fim, o tratamento do lixo. Em todas essas etapas, este sistema interage com a sociedade, ou seja, interage com a cultura, a economia e o meio ambiente. Por se tratar de um sistema linear, contínuo, esse sistema está em crise, porque o nosso planeta é finito, ou seja, não terá recursos naturais para sempre. Logo, não se pode ter um sistema linear em um planeta finito. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas deste sistema. Algumas pessoas que detêm o poder de decisão são consideradas mais importantes que outras. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Comecemos pelo governo e depois vem as corporações, que, por sua vez, parecem maiores que o governo. À medida que as corporações foram crescendo, os governos mudaram, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar das corporações do que com a população. Agora, vamos começar a explicar sobre o sistema linear. Começaremos pela extração, que é a exploração dos recursos naturais, pois cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Desse jeito, estamos ficando sem os recursos naturais. Por exemplo, durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Cortamos, minamos e perfuramos os recursos naturais tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o modo de vida da atual sociedade. O Brasil teve, em 3 décadas, uma perda líquida de 71 milhões de hectares de vegetação nativa, o equivalente às áreas dos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo somadas. Outro consumo exacerbado é o dos Estados Unidos, visto que eles representam cerca de 5% da população mundial, mas utilizam 30% dos recursos mundiais. O que nos faz pensar: e se todos decidissem consumir ao mesmo ritmo dos Estados Unidos? Precisaríamos, no mínimo, de 3 a 5 planetas. Infelizmente, só temos um. Então, a resposta dos Estados Unidos para essa limitação é simplesmente tomar dos outros. O terceiro mundo é o local de onde, atualmente, se retira as matérias-primas. E o que acontece com este local? A mesma coisa, destruição total. Entretanto, as pessoas que vivem nos países de terceiro mundo não são donas desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos do meio de produção, nem compram muitas coisas. E neste sistema linear, quem não possui e nem compra muitas coisas não tem valor. Após a extração, as matérias-primas seguem para a produção, aonde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais, para produzir produtos contaminados com tóxicos, revestidos com neurotoxinas, como os retardantes de incêndio, o que torna os produtos mais resistentes ao fogo. São encontrados, por exemplo, nos computadores, colchões e travesseiros. No Brasil, já são ao todo, por exemplo, mais de 2.000 agrotóxicos licenciados para uso nas lavouras. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Em estudos feitos por pesquisadores da Universidade de Estocolmo, trabalhadores que atuam desmontando manualmente equipamentos eletrônicos 8 horas por dia apresentaram concentração tóxica no sangue 70 vezes maior em comparação aos trabalhadores não expostos diretamente. Qual o tipo de pessoa que trabalharia em um emprego exposto a toxinas, a não ser uma pessoa sem outra alternativa? Isso acontece principalmente por causa da destruição dos ecossistemas locais do terceiro mundo.
provocando um grande fluxo de pessoas sem alternativas no campo a migrarem para as grandes cidades à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Como vimos, não são só os recursos naturais que são desperdiçados ao longo deste sistema, mas também pessoas e comunidades inteiras. Depois da produção, as mercadorias vão para a distribuição, que significa vender todo o produto contaminado com toxinas o mais rápido possível. O objetivo principal é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Mas como eles mantêm os preços baixos? A resposta é simples. Eles pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas com a restrição de direitos. Para melhor compreensão, é importante que vocês entendam que tudo se resume em exteriorizar os custos. Ou seja, o verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Logo, não pagamos aquilo que compramos. Para ilustrar, ao comprar um simples carregador de celular que custa R$ 20, este preço não reflete no custo de produção e transporte do carregador até que ele chegue na mão dos consumidores, visto que o petróleo, o plástico e o metal, para produzi-lo, provavelmente foi extraído de outro país, sem contar na sua montagem, que foi realizada possivelmente em uma fábrica, também em outro país, e sem garantia dos direitos dos trabalhadores. Ou seja, R$ 20 não pagam nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira e nem parte do salário do empregado que vende esse carregador. Sendo assim, não pagamos o valor real do carregador. Então, quem pagou? Algumas pessoas pagaram com a perda do espaço, outras dos recursos naturais e ainda mais outras com a perda do ar puro, com o aumento de doenças e com a restrição ao acesso dos direitos trabalhistas. Traduzindo, ao longo deste sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o carregador de R$ 20. Nos tornamos uma sociedade de consumidores, não mães, professores, agricultores, mas consumidores. O nosso valor é demonstrado pelo quanto que consumimos. Compramos, compramos, compramos e compramos. Mantemos os produtos circulando. É válido ressaltar que a maioria das coisas que nós cultivamos, processamos e transformamos, que percorre o sistema, são lixo em menos de 6 meses. Hoje, uma pessoa consome o dobro que consumíamos há 50 anos atrás. Um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, o governo e as corporações estudavam a forma de impulsionar a economia. Para eles, a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e o uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. Como eles fizeram a gente adotar essa forma de consumo? Uma forma é a obsolescência planejada, o que representa o caminho do que foi criado para ir ao lixo, o mais rápido possível, para jogarmos fora e voltarmos a comprar novamente. Obviamente, enxergamos isso em sacolas ou copos plásticos, mas verifica-se isso também em coisas maiores. A outra forma é a obsolescência perceptiva, que nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Mudam as cores, os tamanhos, as aparências dos produtos. Por isso, se você comprou alguma coisa há alguns anos, todos irão perceber que você não tem participado do processo de consumo. A moda é uma grande influência da obsolescência perceptiva. Porque todas as estações têm cores na moda? Ou porque os saltos das mulheres passam de largos para fino num ano e no próximo de finos para largos? Não é para haver um debate para ver qual deles é mais saudável. É para se usar saltos largos. No ano de saltos finos, mostra que a pessoa não contribuiu recentemente para o sistema. Por isso, não vale tanto quanto as pessoas que contribuiu. A publicidade e a mídia têm um papel importante nisso. Somos bombardeados diária e insistentemente por anúncios.
Anúncios estes que ditam que o nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, tudo se resolve indo às compras. A mídia ajuda, já que esconde a extração, produção e envio para o lixo, os quais acontecem fora do nosso campo de visão, pois só vemos propagandas. No final, o que acontece com essas coisas é que vai tudo para o lixo, e por isso nos leva à última etapa do sistema linear, o tratamento do lixo. Todo lixo é despejado em aterros ou lixões a céu aberto, os quais poluem o ar, o solo, a água. A reciclagem reduz o lixo da população, dos cidadãos, e por isso todos devemos reciclar. Mas reciclar não é o suficiente por duas razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para todo saco de lixo que sai das nossas casas, 70 sacos de lixo são criados nas fábricas de produção. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas, não se chegaria ao verdadeiro problema. Todo esse trabalho só se concretizará quando enxergarmos o panorama geral. Se as pessoas ao longo deste sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar em algo novo, em um sistema que não desperdice recursos e nem pessoas. Um novo pensamento baseado em sustentabilidade e equidade, economia verde, zero resíduos, energia renovável e fortalecimento das economias locais.